Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo Henrique Porcena. Hoje é dia de mais uma aula e hoje a nossa aula vai ser de geografia. Na aula de geografia hoje, do que iremos falar? Nós vamos falar sobre a comunidade. O que será que é isso? O que significa comunidade? Você já ouviu falar nisso? Então vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Comunidade, vamos refletir. Como que a gente chegou até aqui nessa comunidade, né? Olha só essa imagem, muitas pessoas. Essas pessoas estão perto, estão longe. Olha, ideias, olha só quantos símbolos, dinheiro, olha só, conexão. O que será que tem a ver isso? Bom, nós na aula de geografia, primeiro começamos a relembrar sobre os mapas. Vocês conheceram os tipos de mapas, viram que a função do mapa é para se localizar, né? Localizar o território, ver as divisões, como é dividido os territórios, os espaços, os limites, as fronteiras, né? Por exemplo, a gente viu que existe limitações no território brasileiro pelo país, existem as divisões estaduais, que são os estados, vimos as divisões dos municípios, certo? Então vimos essa questão da divisão de território e o mapa mostra muito bem isso, nos ajuda a identificar essa divisão, certo? E aí nós estudamos um pouquinho sobre o que é esse município, né? O que compõe o município. A gente viu que o município ele é composto por duas partes. Quem lembra? Você lembra? É a zona rural e a zona urbana. Então a gente viu que o município ele tem essas duas partes, a zona rural e a urbana. A gente viu que na zona rural é aquela paisagem, aquele local onde tem mais elementos naturais, há mais natureza, árvores, plantações. Existem construções humanas? Existe, só que são bem menos, né? As casas são longes umas das outras, né? Então a zona rural é composta por essa parte. Já a zona urbana é onde as pessoas convivem juntas, há mais elementos culturais que o ser humano construiu, como os prédios, casas, ruas, automóveis, e as pessoas vivem uma do lado da outra. E aqui nós vamos então entrar na questão de comunidade. Então, na zona urbana, nós vivemos em comunidade. Então quer dizer que na zona rural não tem comunidade? Tem também comunidade, só que é um tipo de comunidade diferente da que nós encontramos na zona urbana. Então, existem vários tipos de comunidades. Então, vamos lá. O que é essa comunidade? Bom, nós temos a definição lá no dicionário de comunidade, olha, como uma qualidade daquilo que é comum, ou seja, aquilo que se encontra em vários lugares ou com várias pessoas, do que é comum. Comum é que você encontra facilmente. Agremiação, comuna, sociedade, identidade, paridade, conformidade, lugar onde vivem indivíduos agremiados. O que é isso, agremiação, agremiados? Gente, juntos, um interdependendo do outro, não se vive sozinho, né? Então, vamos começar por aí. A comunidade, então, olha, é o oposto de solidão, de estar só. Comunidade é comum, algo que a gente encontra facilmente em vários lugares ou com várias pessoas, certo? Então essa aqui é a definição lá do dicionário. Mas vamos para uma definição mais teórica, mais completa. O que é essa comunidade então? Olha, comunidade é um conjunto de pessoas que se organizam sob o mesmo conjunto de normas, ou seja, eles vivem sobre um mesmo comum, eles têm características comuns, ou seja,
mesmo conjunto de normas, mesmas características. Geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do mesmo legado cultural e ou histórico. Então, a comunidade, gente, é o conjunto de pessoas, não uma pessoa sozinha, primeiramente. É um conjunto de pessoas, várias pessoas que seguem um mesmo preceito, uma mesma regra, ou que vivem no mesmo lugar, ou que vão ao mesmo lugar. Então, eles fazem algo em comum, essas pessoas, eles fazem as mesmas coisas, ou seguem as mesmas regras, ou buscam, lutam, sonham com as mesmas coisas. Então, a comunidade é a reunião de pessoas que lutam, que vivem por algo em comum. Eles têm algo em comum. Vamos a algumas definições a mais. Olha, os exemplos para vocês. A escola é uma comunidade. Por quê? Porque as pessoas vão para a escola para quê? Para estudar. Então, há uma comunidade escolar aqui, certo? Pessoas, aglomerados de pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm algo em comum, vão para a escola estudar. Dentro da escola, nós temos outras comunidades. Nós temos a comunidade estudantil, aí nós vamos afunilando essas de acordo com as características. Ó, nós temos a comunidade escolar, que lutam em prol da escola, para fazer a escola funcionar, né? Os estudantes que vão estudar, os professores que vão ensinar. Então, todo mundo ali forma a comunidade escolar, os pais que participam das decisões. E aí, dentro da escola, nós temos a comunidade dos estudantes, que o que eles têm em comum é que eles vão estudar. Dentro da escola também temos a comunidade dos professores, que é os que vão ensinar, certo? Temos a comunidade do setor administrativo, que é a secretaria, que mexe com papéis, os servidores de limpeza. Então, viu? A comunidade é a reunião de pessoas que fazem a mesma coisa, que trabalham por um mesmo objetivo, que frequentam o mesmo lugar. A família é um tipo de comunidade? É um tipo de comunidade. A sua família é uma comunidade. Tem uma cultura, tem uma forma de viver. Olha, vivem debaixo do mesmo teto, na mesma casinha, sabe? Segue as mesmas regras que o pai e a mãe ensinam. Então é uma comunidade. A cidade de Caçu, olha que linda a nossa cidade. Ela é uma comunidade? Sim, nós todos que vivemos aqui em Caçu vivemos em uma comunidade dentro das regras, das leis de Caçu, que a prefeita coloca, que os vereadores ajudam a fazer. Então a gente vive debaixo dessas regras, então vivemos em comunidade. Entendeu comunidade? Comunidade é reunião de pessoas que vivem ou frequentam o mesmo lugar, que tem algo em comum, o mesmo objetivo, certo? Olha aqui mais uns exemplos. Olha, o que essas pessoas têm de diferente entre si? O que elas têm de diferente? Olha, grupos ciganos. Ciganos são pessoas que não têm lugares fixos para morar. Eles ficam mudando de lugar para lugar, cidade para cidade. Comunidade quilombola, que são dos africanos. E os indígenas. Então, o que essas pessoas têm de diferente? O que elas têm de diferente? Cada uma aqui está fazendo uma coisa diferente, tem um jeito de se vestir diferente, de pintar o seu rosto diferente, tem ações diferentes, então são bem diferentes umas das outras, certo? E o que elas têm em comum? Todas elas são comunidades. Só que cada um com um objetivo, cada um com uma característica. Então, olha, a comunidade quilombola tem uma forma de viver, tem os seus tipos de regras, os ciganos têm a sua outra forma, os indígenas suas outras culturas. Então, cada um é um tipo de comunidade diferente. Viu só? São mais alguns exemplos para vocês refletirem. Então,
Hoje, depois de vocês assistirem esse videozinho, refletirem, pensarem sobre o que é a comunidade, vocês vão pegar a tarefinha que vocês buscaram na escola e vai fazer a atividade de hoje de geografia que vai falar sobre a comunidade, tá bom? É só uma folhinha, só uma tarefinha para vocês fazerem hoje, ok? E é isso, e até a nossa próxima aula.